Olá, turmas do sexto ano. Vamos mais uma aula online. Vamos aprender hoje sobre a altitude e o clima. Nós vamos aprender sobre cartografia e os mapas, certo? Vamos lá, turma. Pronto, olha aí. Altitude, cartografia, mapas, professor Vando Félix, certo? Vamos lá, vamos aprender. Vocês vão aprender a influência hoje sobre a altitude e sobre o clima, né? A temperatura, vai depender da altitude. Como foi feito os mapas, por que precisa de mapas, certo? E a ciência que faz os mapas é a cartografia, tá bom? E nisso a gente vai ver sobre a altitude, tá, pessoal? A relação entre altitude e clima. Então, vamos lá. Em termos gerais, podemos dizer que a relação entre altitude e clima deve-se ao funcionamento da pressão atmosférica. Parece complicado, mas não é. Por causa da força da gravidade, ou seja, a maior parte do ar concentra-se nas áreas mais baixas. Onde a gente mora é mais baixo. Então, o ar ele se concentra aqui e, por incrível que pareça, o ar é mais pesado, certo? Então, aqui há uma concentração maior das moléculas e o calor fica maior. Tá? Nas áreas mais altas, tá? Nas áreas mais altas, nos planaltos, nas montanhas, as moléculas elas são mais, né, dispersas. Tá? O ar é rarefeito. Se você tivesse a possibilidade de subir no topo da montanha, ia perceber que o ar fica mais difícil de a pessoa respirar, é menos oxigênio. Então, há uma menor pressão e o calor não se concentra, ou seja, não há retenção de calor, então é mais frio. Tá? Então, você já observa aqui, ó, tá vendo? Menor coluna de ar, que é menos ar, aqui é mais ar. Olha assim, o tamanho da coluna, certo? Então, aqui é a cidade de Santos, lá em São Paulo, certo? Que fica aí bem próximo ao nível do mar. Aqui, ó. Aqui tem uma maior pressão atmosférica e aqui é mais calor. Já aqui, em São Paulo, que fica a 750 metros de altitude, menor pressão atmosférica, menor coluna de ar, menos calor, é mais frio. Por causa disso, quanto menor a altitude, maior a temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Pois a maior pressão atmosférica faz com que as médias térmicas elevem-se. Mas fica a pergunta, por que os lugares mais altos são mais frios se eles estão mais próximos do Sol? Sabemos que o Sol é o grande responsável pelo aquecimento do planeta. Contudo, é a superfície terrestre que a principal causa para a conservação desse calor. Portanto, o calor específico do solo também é um importante fator para a relação entre clima e temperatura. Então, o que vai reter o calor vai ser a parte do solo. Então, quanto mais a parte mais baixa do relevo, mais calor. Mais alto, como a temperatura é rarefeito, vai esfriar mais rápido e fica mais frio. A cartografia, que vai ser a ciência que elabora e estuda os mapas, as representações cartográficas, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Essa era o conhecimento, a área do conhecimento e de extrema utilidade, não só para os estudos da geografia, mas também para a história e a sociologia. Se você olhar os livros de história, você vai ver muitos mapas. Então, para estudar a história, a gente precisa da cartografia. Nos livros de sociologia também, ele vai usar estatística e vai usar alguns mapas para estudar o comportamento da sociedade. Então, tanto a geografia como história e sociologia são ciências que precisam da cartografia. Tá? A cartografia é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudos de mapas e representações cartográficas. O que é um mapa? Um mapa é uma representação reduzida de uma dada área, uma área específica do espaço geográfico. O mapa mais antigo que se tem até hoje é o GASUR,
Sur, entendeu? Ele foi feito na Babilônia, em 2400 a 2020, ou 2200 antes de Cristo. 2400 a 2200 antes de Cristo. Ele foi encontrado próximo ao rio Eufrates. Olha aí a figura de argila, certo? Onde mostrava aqui umas cadeias de montanhas, não se sabe quem foi que fez, entendeu? Hoje os mapas são em papéis, tá bom? Com o passar dos tempos, as técnicas cartográficas foram se aprimorando, principalmente durante o período das navegações. Então, surgiu os mapas que serviram para a chegada dos portugueses, dos franceses, dos espanhóis, dos holandeses na América. Então, eles desenhavam mapas, eram verdadeiras obras de arte, certo? E eles foram descobrindo novos caminhos marítimos. E aí constituíram a cartografia como ciência moderna. Até aí não era uma ciência, era só uma arte, mas depois se tornou uma ciência moderna. Já no século XX, uma nova era estabeleceu-se na cartografia com o uso das fotografias. As fotografias aéreas para auxiliar a produção de mapas. É uma técnica chamada de aerofotogrametria. Aerofotogrametria. Estou vendo aqui a figura de um avião. Ele vai tirando várias fotos e essas fotos vão servir para depois fazer o mapa. Hoje já se tem os drones. Os drones substituem os aviões, muito mais barato, deu menores custos para se fazer aqui várias fotos de uma mesma área e dessa forma, com essas fotos, vai se construindo os mapas. Tá? O mapa, para a gente poder ler o mapa, a gente vai precisar ter alguns elementos nele para facilitar a leitura, porque mapa precisa ser lido. Os elementos que compõem o mapa, ou seja, as partes obrigatórias dos mapas são o título, então a gente já vai ver aqui, ó, o título do mapa, mapa do Brasil, nesse aqui é o mapa do Brasil, o título, certo? Vai ter a fonte, no caso foi IBGE que fez o mapa, normalmente a fonte pode estar aqui em cima ou aqui embaixo, está aqui, ó, tá vendo aí, IBGE, certo? Também a legenda é o que tem no mapa, então, ó, as cores, estão todas aqui, aí vai indicar as regiões, tá vendo? A orientação, que é, no caso, a Rosa dos Ventos, aqui apontando para o norte. Sabendo o que é o norte, você vai encontrar as outras direções. E também a escala, que é o quanto esse mapa foi reduzido, essa área foi reduzida para caber numa folha de papel. E também o tipo da projeção. A projeção aqui, no caso, vai ser a de Mercator. Tá? Mas as principais são título, fonte, legenda, escala e orientação. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e por hoje é só. Tchau!